E aí, pessoal, que a Shalom de Yahuwá seja com vocês, em nome do Messias Yahushua, bendito eternamente. Olha só, eu estava meditando aqui em Gênesis 3, por conta, desse assunto de serpente, de semente, E como eu vi que tem muita discussão, eu nem me aprofundei nesse assunto aí, nesses estudos que as pessoas estão apresentando, Eu estava estudando aqui sozinho e vou compartilhar aqui com vocês o meu pensamento, a respeito dessa questão. Vou fazer aqui de uma forma informal e aí vocês meditem, na Bíblia de vocês aí e deixem nos comentários o que vocês acham disso, tá bom? Veja se faz sentido para vocês. Vamos ler aqui, Gênesis 3, a partir do verso 14, Diz assim: Então, Yahuwá, Elohim, disse à serpente. Eu vou ler primeiro todo o verso e depois a gente vai analisar as palavras. Então, Yahuwá disse à serpente: Visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Vamos analisar aqui primeiro esse verso, tá? Olha só. A palavra hebraica para serpente é nahash. Nahash. Vamos ver o que significa. Vamos ver o que significa nahash segundo o dicionário de Strong. Bom, aqui no H5175, tá, serpente, imagem de serpente, serpente veloz. Mas essa palavra ela é procedente desse 5172. Estão vendo aqui, Ele é procedente dessa palavra. Essa palavra aqui, que é a raiz. Vamos ver o que significa essa palavra. Vamos clicar. Referência H5172, Nahash. O que significa? Praticar adivinhação, adivinhar, observar sinais, aprender por experiência, observar diligentemente, tomar por presságio. Olha, gente, que interessante. Então, o que significa serpente? Praticar adivinhação, adivinhar, observar sinais, aprender pela experiência. Presta atenção nessa parte que é mais importante, aprender por experiência. Praticar adivinhação, observar os sinais ou presságios. Olha só, gente, que interessante isso. Se a serpente do Éden significa também essas coisas, o que isso pode estar nos apontando? Vamos analisar aqui junto. Vou botar aqui, um meme para vocês visualizarem melhor. Olha aqui, serpente, nahash, num het shin, adivinhar, vaticinar, como uma pitonisa. Vocês lembram? Eu sempre tô falando a respeito da pitonisa. Pitonisa tá relacionado com piton, que era uma cobra. E a pitonisa eram as profetisas que profetizavam, que canalizavam o espírito das divindades no templo de Apolo.
Olha que interessante. Ou seja, tá tudo relacionado, né? Cobra, com adivinhadoras, feiticeiras e de Apolo ainda. Vocês lembram quem era Apolo, né? Apolo era o deus Sol dos gregos. Olha aqui, ó, Sibila, feiticeiro em transe, que fala em tom sussurrante, né? Sibilante, sibilar, falar como se fosse uma cobra. Encantar, enfeitiçar e, por extensão ainda maior, aprender pela experiência. O que isso quer dizer, gente? Aprender pela experiência e não pelo mandamento, não pela ordem, pela lei do Criador. Olha que interessante, gente. Porque o que aconteceu aqui que a gente pode observar no caso da serpente? Vamos voltar lá em cima, quando começou, Gênesis 3:1, ó. A serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que Elohim tinha feito, disse à mulher: é assim que Elohim disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Foi isso que ele disse? Aí a mulher respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Elohim, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Olha aí a primeira lei do Criador. Vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores, menos daquela, ó. A lei do Criador, o pai já estava ali provando a obediência de Adão e Eva. Deu uma lei para eles. E a serpente, que é o tentador, estava lá tentando. Ah, foi isso que disse, é isso que o Criador disse. Gente, ora se não é dessa forma que Satanás tenta os homens, colocando dúvida a respeito da palavra e da lei, da Torá do Eterno. Ah, foi isso que ele disse? Será que foi isso mesmo? Olha só, né, que interessante. E aí, no verso 4, continua. Então, a serpente, Nahash, o que é Nahash mesmo, gente? Aqui, ó. Adivinhador, feiticeiro, pitonisa, sibilas. Você lembra onde a gente tem sibilas, né? Sibila Deucuma. Tem várias sibilas na Igreja Católica. Olha só que curioso, né? Então, aqui, ó. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, ó, já tá falando contra a lei do Criador. Não, é isso que a lei fala? Não é desse jeito, não. Não vai acontecer isso daí. Ah, a lei fala isso? Não, não se preocupe, não é assim, não. Olha só como que a serpente, ela é astuta. E ela continuou: porque Elohim sabe que no dia em que dele comerdes do fruto,
se vos abrirão os olhos, e como Elohim sereis conhecedores do bem e do mal. Olha aí, ó, já oferecendo, né? Já oferecendo vantagens e benefícios. Tipo assim, não, a lei não fala isso não. Porque, sabe por quê? Porque o Criador sabe que se você fizer de tal forma, vai acontecer isso, isso e isso de bom para você. Tá vendo a astúcia da serpente? E aí, ó, vamos continuar. E aí, no verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento. O que esse verso aqui revela, gente? Ó, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer. O que é isso? Boa para se comer? Concupiscência da carne. Agradável aos olhos, concupiscência dos olhos. O homem, ele se perde na concupiscência da carne, na concupiscência dos olhos e qual é o outro? Tá aqui, ó. E árvore desejável para dar entendimento, para dar conhecimento. O que seria esse? Soberba da vida. Olha, a árvore é boa para dar conhecimento. Soberba da vida. Tá vendo como as coisas que a serpente apresentou para a mulher têm relação com as tentações do homem, aonde as coisas que o homem cai na carne? Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. E aí, Eva tomou o fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. O que eu entendo por este fruto, levando em conta isso que a gente viu até agora? Eles comeram do fruto, eles experimentaram do conhecimento oculto. Eles experimentaram do aprendizado pela experiência. É por isso, gente, que a gente não pode dar ouvidos ao que as pessoas simplesmente falam por conta das experiências delas. Né? Ah, eu tive uma experiência tal, Deus falou comigo. A lei é o testemunho. Se não falarem conforme essas palavras, é porque não há luz neles. Olha que interessante, né, gente? E hoje o que a gente mais vê é isso. As pessoas estão mais preocupadas com as experiências com Deus, as experiências com a divindade, do que com o que a palavra ensina. E em vários lugares das escrituras é bem claro que nós devemos comparar tudo com as escrituras, que nós não devemos nos deixar levar pela concupiscência do olho, né? Tipo, ai, olha, aquela coisa parece ser bom. Olha, aquela coisa é bonita, então é bom. Né? A aparência da árvore, a aparência do fruto, olha, é uma aparência boa. Não é o que a gente vê por aí? A gente vê, nossa, aquela experiência ali parece ser uma coisa boa, de Deus, de anjos. Né? Concupiscência da carne, ó, parece que vai me fazer bem, vai me fazer sentir melhor, vai aumentar a minha autoestima. E a soberba da vida, olha, como eu tenho mais sabedoria, olha que esse conhecimento me deixa mais inteligente e melhor que os outros, soberba da vida. Não faz sentido, gente, isso para vocês? Aí o que aconteceu? Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ou seja, abriram os olhos, eles se tornaram conhecedores do bem e do mal. Eles se tornaram conhecedores daquilo que o pai queria que tivesse permanecido em oculto. E aqui, ó, a serpente falou a verdade. Eles morreram aqui na hora? Não morreram. Os olhos se abriram, como a serpente disse?
se abriram, mas foi para perdição. E é a mesma coisa que acontece nesse conhecimento oculto. Eles prometem um conhecimento superior e elevado, mas é para perdição. Existe uma parte da verdade, mas é para a perdição, como aconteceu aqui com Adão e Eva. Os olhos deles se abriram, mas foi para a perdição deles. E eles morreram? Morreram. Eles morreram espiritualmente e passaram a viver como seres humanos mortais. E aí, vamos voltar lá naquele outro verso, né? Aqui o Criador, Yahuwah, vai repreender eles, vai trazer maldição para eles. E aí a gente vai aqui para o verso... Cadê? A gente vai para aquele verso que fala da descendência, aqui ó, da mulher, verso 15. Porém, inimizade entre ti e entre a tua descendência. Olha que interessante. Ó, faz parte da maldição para a serpente, ó. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre tua descendência e o descendente da mulher. E este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, ó, descendência, gente. Vamos ver no dicionário de Strong o que está, ó. Semeadura, semente, sêmen viril. Olha aí, ó. Esse significado aí que pode abrir margem, né? Para várias interpretações relacionadas aí com a serpente coabitar, né? Com a Eva e tal. Então, descendência e tal. Aí, ó, precedente de 22:32. Vamos ver junto qual é a raiz aqui dessa palavra. Aqui, ó, no improviso mesmo, viu, gente? Fazer junto aqui. Ó, semear, espalhar semente. Semear, produzir, brotar. Olha aqui, ó, ser semeado, tornar-se grávida, ser fecundada. Ó, vai ver que é essa definição aqui que as pessoas, né, interpretam aí essa questão da Eva coabitar com a serpente. Mas a minha visão não é assim. Tá? Eu vou explicar agora a minha visão, ó. Vocês viram que eu falei, né, que a serpente, ela significa Nahash em hebraico. Nahash. Ó, Nahash. Adivinhar, vai te ensinar como uma pitonisa, sibila, feiticeiro e aprender pela experiência. Ou seja, está relacionado com coisas ocultas, pessoas que canalizam mensagens da divindade. Né? Então, vamos pensar aqui. Veja se faz sentido para vocês, ó. A descendência da mulher seria, né, os homens. Só que a descendente da serpente, como tá aqui, ó, a tua descendência, a descendência da serpente, a semente da serpente, levando em conta isso que a gente leu agora, pode ser, sabe o quê? Pode ser os feiticeiros, os adivinhadores, todas essas pessoas que são inclinadas ao conhecimento oculto, a receber mensagens, informações, conhecimento de anjos ou de mensageiros ou de aliens ou de qualquer coisa desse tipo e que não tenha nada a ver com a lei do Criador. Olha que interessante. Agora, se esse povo tem a ver com uma descendência, assim, de DNA da serpente, aí eu já não sei, gente. Esse assunto eu não faço a mínima ideia. E também, pelo pouco que eu pesquisei na internet, eu ainda não encontrei, né? Assim, é uma explicação que não levasse em conta apócrifos, né? Eu não encontrei, então, assim, não é a minha área de estudo, então eu procuro nem me aprofundar nessa questão. Mas meditando a respeito do significado de Nahash,
né? Eu posso inferir aqui que essa descendência da serpente poderia ser exatamente essas pessoas que estão promovendo ocultismo, que canalizam mensagens do além. Porque hoje em dia, eu vou até ler aqui um comentário que eu deixei aqui num post para uma irmã, né? Ela deu aqui o argumento dela, né? E eu até falei para ela que, interessante, mas eu gosto das coisas simples. Quando começa a ficar complicado demais, eu já largo de mão. Porque o meu chamado foi de permanecer na simplicidade das escrituras. E aí eu dei essa resposta aqui, ó. A palavra hebraica para serpente do Éden é nahash, que significa praticar adivinhação, adivinhar, observar sinais, aprender pela experiência. O que a gente vê muito aí em religiões pagãs, as pessoas aprendendo pela experiência, tendo experiências, né? E as pessoas acreditam verdadeiramente que aquilo seja uma mensagem, um contato com Deus, né? Sinais e presságios, ou seja, a figura da serpente representaria a rebelião contra a palavra do Criador, contra a Torá do Criador, contra a lei do Criador. Porque o Pai no Éden, ele deu uma lei, não comerás do fruto daquela árvore. E a serpente apareceu para se rebelar contra esta lei do Criador. Então aqui, uma rebelião contra a instrução, a Torá de Yahuwá, principalmente na definição que diz aprender pela experiência. A pessoa que aprende pela experiência e não pela lei do Criador, e não pela palavra, ela está caminhando no erro. Por mais que para ela, no pessoal dela, possa parecer verdade, nós não devemos nos inclinar a esse tipo de experiência. Não podemos nos prostituir, ir atrás, ir após os nossos olhos. Em diversas partes das escrituras, nós vemos o Pai nos alertando o povo a respeito disso. Não vos virareis aos adivinhadores, não vos virareis aos feiticeiros. Que são pessoas que eles têm contato com o oculto. Independente se tem alguma coisa de verdade ou não. E provavelmente possa ter, como nós vimos, né, no caso da serpente. A serpente falou, seus olhos vos abrirão. Os olhos deles verdadeiramente se abriram. Mas como eu havia dito, para a perdição e não para a salvação. Continuando aqui, hoje vemos isso acontecendo muito, pois as pessoas se deixam levar mais pelas experiências pessoais com o divino, como forma de conhecer o divino, do que pela palavra revelada do Pai, a qual muitos consideram ultrapassada, entre aspas. Esse tipo de prática leva o homem à soberba e à exaltação de si mesmo, como prometeu a serpente, sereis como Deus, sereis como Elohim. Soberba. E faz com que se sintam especiais e dignos de receber glória de homens, principalmente quando vem seguido de afirmações como Deus me disse, Deus me revelou. Nós não vemos, gente, muito isso? Pessoas falando, Deus me disse, Deus me revelou, é vontade de Deus. Sendo que muitas dessas coisas não tem nada a ver com o que está escrito na palavra. Ou às vezes até tem a ver, mas está totalmente fora de contexto. Não é interessante, gente? Então isso serve como um laço que está revelando se andamos após a palavra ou após o nosso coração enganoso. Porque o nosso coração é enganoso. Por mais que a gente possa pensar que estamos fazendo o que é certo, muitas vezes a gente pode estar indo no caminho do erro. É como diz na palavra, né? O caminho do homem pode parecer reto aos teus olhos, mas no final é um caminho que leva à perdição. Então, diante disso, fica claro que o que entendemos por serpente
em Gênesis, na verdade é uma rebelião à Torá, à lei, à ordem do Criador, em prol de profetadas gospel, adivinhações, achismos, canalizações, mensagens de seres angelicais ou seres extraterrestres, que nós sabemos que ETs são demônios, né? Sinais e presságios da natureza, Deus me disse, entre outras. E aí, gente, faz sentido essa minha explicação para vocês? O que vocês acham? Essa seria uma visão mais abrangente, né? Mas meditarei nisso e quem sabe fazer um vídeo sobre o tema. Então, eu meditei, né, e tô aqui compartilhando com vocês aí esse conhecimento. Estudem por vocês mesmos, orem, reflitam, meditem nessas coisas e deixa aí nos comentários. O que vocês acham? Será que faz sentido? Fiquem na paz, na Shalom do Altíssimo Soberano, bendito eternamente Yahuwá. E até o próximo vídeo. One more time. Oh, one is. Louder! Tica, 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 tica. Tica, 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 tica. Tica, tica. Tica, tica, Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe it. Oh my God. These two white boys. Oh my God. This is amazing. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the video.